Fala galera, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai contar para vocês um pouco do nosso processo migratório, vocês que perguntam para nós lá no nosso Instagram. Mas antes da gente começar, eu já queria deixar o recado para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações e não percam, porque em breve vai vir muito conteúdo massa para vocês. Então, pra quem não conhece a gente, pra quem caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou a Ana. E eu sou o Luiz. Eu tenho 24 anos, o Luiz tem 25, a gente mora no Canadá fazem 10 meses. Nosso processo migratório foi meio louco porque a gente imigrou bem no meio desse caos mundial aí, né? Então a gente vai começar a contar pra vocês desde o início da onde surgiu a ideia de vir parar no Canadá. Da onde que foi? A ideia foi minha, eu sempre tive interesse de morar fora do país, eu queria estudar fora, mas eu nunca tive condições financeiras. Então, depois que eu entrei no Bradesco, que eu comecei a ganhar um pouquinho mais, eu falei, eu acho que aí é um start para eu fazer o meu sonho acontecer, porque eu tinha um preconceito e para mim só imigrava quem tinha muito dinheiro. E depois com o tempo eu percebi que não era somente isso, não precisava tanto dinheiro assim. E quando eu comecei a pesquisar os países, eu estava entre três: Inglaterra, Estados Unidos e Canadá. E a princípio eu queria estudar nesse país, fazer uma pós-graduação. Então eu tinha 20 anos, na época eu estava na metade do meu curso do ensino superior de administração de empresa, e o meu sonho era estudar fora. Depois, com o tempo, eu comecei a perceber que estudar seria muito caro, principalmente se fosse Inglaterra e Estados Unidos. E o Canadá seria um país muito mais aberto, é um país muito mais aberto em relação aos outros dois. O Canadá é um país de imigrantes. Foi aí que eu comecei a pesquisar os caminhos e eu descobri esse caminho que a gente veio, que é um caminho que você poderia vir com oferta de emprego, trabalhando. Além disso, a esposa, o companheiro, ganharia também o visto de trabalho aberto. Esse processo, na época, ele era piloto, tá? Hoje ele não tem mais, ele se tornou permanente. Que é o Atlantic Immigration, pra quem não sabe, que é aqui das províncias do Atlântico, né? Então a gente tá em New Brunswick, em Moncton especificamente, e esse programa é específico para esse lado das províncias do Atlântico mesmo. Isso, então quando eu comecei a pesquisar um pouco mais, eu vi que o nível de inglês exigido seria baixo, financeiramente o valor também é considerado baixo para processos imigratórios aqui no Canadá, e o tempo dele é mais rápido, porque quando você aplica para o Work Permit, você já ganha um endosso provincial. Na verdade, você ganha um endosso provincial antes de aplicar para o Work Permit. E por que isso é importante? Porque com esse endosso, você já aplica para residência permanente. Então, é algo que chamou a nossa atenção na época, e por isso a gente decidiu começar a olhar esse caminho. Então, eu comecei a fazer os steps necessários, que é a equivalência do meu diploma, o IELTS, que era fundamental, que é o teste do inglês para você poder vir para o Canadá, para você poder imigrar. E por último, faltava job offer. Então, eu tentei do Brasil enviar o meu resumê, a minha cover letter durante 3 meses e não tive nenhum retorno. Então a gente conversou e falou, poxa, o dinheiro que a gente juntou, que era tudo que a gente tinha, você pode fazer uma visita exploratória. Só que a visita exploratória, ela tem um risco, né? E o risco tem que ficar muito claro. Então a gente colocou na balança os riscos, inclusive da gente voltar para o Brasil sem ter a job offer, e decidimos que só eu viria para a visita exploratória, né? E a gente só tinha o plano A, porque no plano A a gente jogou todo o nosso dinheiro, né? Que no caso foi na exploratória. Então, se não tivesse dado certo, a gente não tinha plano B. Era realmente fazer o plano A dar certo e tinha que dar de alguma forma, porque era realmente o nosso único dinheiro. Além disso, tinha comprovação financeira também, né? Que o processo migratório exige, que não é muito alta, mas a gente teria que comprovar um fundo ali, né? Pra ver se a gente conseguia sobreviver aqui, enfim. Regras do programa. E pra quem tiver interesse em saber mais sobre o programa, né? É tudo no site do governo canadense. Lá tem todos os programas. Tem sobre esse programa em específico, né? Que é o Atlantic Immigration. E você pode ver quanto que pede por filho, quanto que pede, enfim. Cada família, é um caso, é um valor. Então deem uma pesquisada aí quem tiver interesse. Voltando para a parte da visita, né? Então eu decidi vir para o Canadá, eu mapeei as empresas aqui canadenses da região que estavam no programa, que estavam enquadradas no perfil, que estava enquadrado também com o perfil que eu tinha, né? Porque eu era da área comercial e não adianta nada você que é de uma área buscar emprego em área totalmente diferente, porque tem que ser de acordo com a sua experiência profissional.
internacional. Então eu cheguei aqui no Canadá focado, com sangue no olho, não turistei, eu só busquei empregos aqui. E assim, foi um choque de realidade. Eu nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha feito nenhuma viagem internacional. Foi a primeira vez na vida. O inglês que eu tinha era uma base que eu tinha feito com 10, 11 anos de idade. Nunca mais tinha feito inglês no Brasil. E assim, pessoal, foi perrengue atrás de perrengue. Mas foi altas aventuras, foi muito bacana, a gente cresceu muito nesse período. Eu não vim, né? A Ana Paula não veio, ela ficou no Brasil, mas ela sofreu com todo o processo, estava junto ali, porque toda a família é impactada, né? Quando você tem a vontade de sair fora, você muda para sempre a história de toda a sua família, todos os seus futuros descendentes. Então, assim, você tá dando um passo de imigrar de país. Então, muda para sempre a história da sua família. Inclusive, depois que o Luiz voltou, né? A gente sempre fala disso para vocês entenderem como existe o risco do não, né? O Luiz voltou pro Brasil, isso foi outubro de 2019 que a gente fez a exploratória. O Luiz voltou pro Brasil sem a job offer. Né? A job offer levou 2 meses para chegar. Então ele voltou em outubro, a nossa job offer só chegou quase no Natal. Então a gente realmente achou que tinha dado tudo errado, que não ia dar certo. Mas graças a Deus a job offer chegou. E quando foi em março a gente fez a nossa aplicação, né? Isso, a gente fez a aplicação do visto, a gente já tava com o endosso provincial, a gente já tava com quase tudo pronto para vir embora. Fizemos a despedida. A gente fez pedida, na época o visto saía pelo prazo normal, acho que era 15 dias, 2 semanas, uma coisa assim, era bem rápido o prazo. Na época que a gente aplicou, a gente pediu demissão do emprego também, para já agilizar toda a parte da viagem. A gente só não tinha comprado a passagem. Quando faltava, pelo prazo na época, quando faltava 5 dias pro visto sair, aconteceu todo esse negócio aí, fechou todas as fronteiras do mundo, fechou tudo, e a gente se viu no Brasil esperando por mais 1 ano e pouco. Não, esperando o nada, né? Porque quando o passaporte foi devolvido, porque a gente fez a aplicação lá, né? Foi fazer biometria em São Paulo, que não tinha em Curitiba. Então a gente precisou ir pra São Paulo, fez biometria e deixou o nosso passaporte lá, né? Pra eles carimbarem e devolverem pra gente. E quando o passaporte chegou em casa, sem o carimbo, sem o visto ali, eu falei, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? E esse aqui, não, isso aí vai passar rapidinho. 2 meses eles vão pedir de novo o nosso passaporte, vão carimbar e a gente vai embora. E passou 1 mês, e passou 2, e passou 3, e passou 4. E nada desse negócio chegar. E pra quem não sabe, o endosso, ele tem um prazo de validade. Então, enquanto ele estiver válido, você precisa aplicar pra residência permanente. E a gente não queria aplicar pra residência permanente do Brasil, por conta do risco de mandar o processo em paper, né? Porque é tudo em papel. Então, você manda um maço, assim, de documento pra eles e reza pra esse documento chegar aqui no Canadá. Só que quando a gente viu que nosso endosso ia vencer e possivelmente a gente não ia embarcar, a gente falou que vamos aplicar daqui mesmo. Seja o que Deus quiser, uma hora a gente vai embora e tudo vai dar certo. Foi quando em abril a gente decidiu aplicar, mas a gente conta a história do residente permanente em outro vídeo pra vocês, porque é longa. Então aí a gente decidiu aplicar pro residente permanente do Brasil mesmo. A gente decidiu correr o risco. E nesse período a gente teve que se reinventar, né? A gente viu que não ia dar mais certo, a gente não ia embarcar, não era naquele momento, não ia acabar rápido, as coisas só estavam piorando. Foi aí que o meu sogro comprou um bar e a gente começou a tocar esse bar. Então a gente ficou vendendo hambúrguer, numa espera assim que a gente não sabia se ia amanhã, se ia depois, se não ia mais, o que ia acontecer. O consulado não abria, até que um belo dia o consulado abriu. Foi quando? Eu nem lembro mais. Não lembro. Eu sei que passou uns 8 meses o consulado abriu, porém a empresa não quis a gente naquele momento. Mas naquele momento a gente estava sem o visto ainda. O consulado abriu, depois de um tempo veio a aprovação do nosso work permit, né? Foi uns 8 meses depois que daí o consulado abriu e a gente recebeu o nosso visto, né? Só que daí a gente não veio embora. Porque a empresa, por decisão da empresa, não queria correr o risco, né? E tava toda essa questão no mundo. Então a empresa decidiu esperar e não deu prazo pra gente vir pro Canadá. Então a gente tinha o documento, mas não podia voar. Foi uma sensação bem estranha, né? Que a gente tinha ali a documentação, podia entrar no país, só que a empresa, a princípio, tava querendo esperar naquele momento, né? E tipo, já tinha passado 8
8 meses daquela angústia da gente estar ali sem fazer nada, nossa vida parada, a gente casados, morando separados, porque a gente tinha essa questão de guardar dinheiro, então a gente falou, não vamos morar juntos, e nada acontecia, porque a gente tinha o visto, mas não podia vir, e nisso foram 1 ano e 5 meses de espera, até que a empresa um belo dia chegou pra gente e falou, olha, agora tá tudo certo, agora as coisas estão melhores, podem embarcar. E nessa eles mandaram um e-mail na quarta-feira, quando foi domingo a gente tava aqui. Então foi praticamente de um dia pro outro que a gente chegou aqui no Canadá, né? Depois que eles chamaram a gente estava se preparando, mas parece que quando eles chamaram, que realmente a coisa aconteceu. E vocês já viram, né, que foi, a gente postou o vídeo aqui, mostrando como foi a luta, os últimos dias no Brasil e a nossa chegada aqui também. Se você não viu, confira aqui no nosso YouTube. E assim, foi bem diferente a sensação, né? Porque se não fosse todo esse momento, toda essa situação, a gente teria vindo muito rápido. Aproximadamente ali, acho que uns 4 meses, 5 meses depois que eu vim para a visita exploratória, a gente já estaria aqui no Canadá. Então, só que infelizmente aconteceu tudo isso. Existe hora para tudo, né? Então tudo tem o seu tempo. Talvez era pra gente ter ficado um pouco mais no Brasil e ter sido dessa maneira mesmo, a gente não sabe, mas foi uma loucura. E no final deu tudo certo, pessoal. Graças a Deus deu tudo certo. É muito difícil, né? Quando se fala de imigração, você precisa trabalhar muito bem o psicológico, né? Sim. E só pra vocês terem uma ideia do tempo aí que foi, né? Então o Luiz veio pra exploratória em outubro de 2019. Março de 2020 a gente aplicou e a gente só veio pro Canadá em julho de 2021, né? Foi isso. Em julho de 2021. Então, assim, foi muito longo o processo. Foi muito difícil esperar e não saber o dia de amanhã, não saber se a gente ia, se a gente não ia. E quando chegou, foi aquela sensação de, meu Deus, será que é real? Será que a gente vai embarcar? E aí, no final, deu o rolo com a Copa, né? Que a gente quase não embarcou de novo. Quem não viu o vídeo, tá no vídeo anterior da nossa vinda pro Canadá. Mas no final, tudo deu certo. A gente tá aqui, a gente vai contar melhor pra vocês como é que foi a exploratória, como que foi o nosso processo de residente permanente aqui no Canadá, que quando a gente chegou, já tava rodando há muito tempo, então com 4 meses de Canadá, a gente já era residente permanente aqui, então a gente vai contar tudo pra vocês aí, espero que vocês acompanhem e gostem do conteúdo. É isso aí, né? Então a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouco ali da nossa história, como surgiu o plano, um pouco do nosso processo ali em si. Se você não é inscrito, novamente, se inscreva aqui no canal, assine o sininho da notificação, comente aqui se você tiver qualquer dúvida e também não deixe de seguir a gente lá no nosso Instagram, @brasileirosalmundo. Lá a gente conta tudo em tempo real pra vocês e tem tudo lá, desde o começo até agora. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida deixa aqui pra gente e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!